Olá, queridos irmãos, amigos, Deus abençoe vocês. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão. A expressão exata de Deus. Em Mateus capítulo 8, verso 23 a 27, nós encontramos uma passagem em que os discípulos estavam em alto mar e enfrentaram uma grande tempestade. E no final, quando Jesus repreende os ventos e o mar, os discípulos perguntam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta foi a indagação dos discípulos de Jesus, ao verem repreender a fúria do mar e a tempestade que varria o barco de Pedro. Se eu fosse um daqueles discípulos naquele barco, eu nunca mais teria dúvidas de que Jesus é Deus. Pois alguém com um controle e uma autoridade sobre a natureza neste nível só pode ser Deus. Bom, isto eu falo hoje, sem ter presenciado todos os feitos e ensinamentos de Jesus na época. Afinal, quando no Sermão do Monte ele diz que quando alguém me ferir na face direita, eu devo dar também a face esquerda, logo meu semblante se turba. Quando ele diz: se alguém quiser levar a tua túnica, dê-lhe também a capa. Isso mexe muito com o nosso orgulho e sentimento. Mas o que precisamos entender e prestar atenção é de quem está nos ensinando. Este ser que tem o domínio sobre os ventos e sobre o mar, sabe bem por que nos pede tal coisa, nos pede para darmos a outra face. Jesus está nos ensinando a andar por fé e está nos dando oportunidade de andar por fé, é andar agindo com obediência à sua palavra. Quando assim procedemos, experimentamos os milagres de Deus. Jesus, antes de repreender os ventos e o mar, ele repreendeu a incredulidade dos discípulos, dos apóstolos, chamando-os de homens de pequena fé. Sem dúvida, Jesus queria que os seus discípulos, pela fé, repreendessem o mar e os ventos. Afinal, eles estavam na escola de Jesus. Já haviam presenciado vários milagres. Já deveriam saber que Jesus é Deus. Mas como seres tão simples e pequenos como nós poderiam imaginar que estavam sendo guiados e ensinados pelo próprio Criador e Autor da vida? Sim, porque o apóstolo João depois escreveu que ele, Jesus, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Isto é prova do amor incondicional de Deus, que se despe da sua natureza divina e vem estar em condição de igualdade com a sua criatura, se entregando
como um cordeiro e morrendo para pagar pela nossa culpa, pelo nosso pecado, a fim de nos tornar herdeiros de todas as coisas que há nos céus, sendo adotados como filhos amados na família de Deus. Quem nele crê tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem será louco de rejeitar tal oferta? Então você já se perguntou: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é Jesus, a expressão exata de Deus.